Olá, terceiros! Continuando a aula, então, a gente vai ver força magnética. A prof vai usar o PDF que a prof mandou para vocês e a gente vai acompanhando, tá? A explicação. Então, a gente vai ver força magnética. Sempre que tiver movimento de carga, movimento de corrente, existe força magnética, né? Se tiver interação com outro corpo, com o campo magnético, no caso. Então, interação entre campo magnético e carga elétrica. No primeiro caso, cargas em repouso. Então, se eu tiver um campo magnético uniforme, e nesse campo eu tiver uma carga, e essa carga estiver em repouso, a força magnética é zero. Vocês não precisam fazer nenhuma conta, tá? Força magnética zero se a carga estiver em repouso. No segundo caso, a carga é lançada na direção do campo. Então, direção pode ser mesmo sentido ou sentido contrário, né? Aqui, ó, mesmo sentido do campo ou sentido contrário, só tem que ter a mesma direção. Nesse caso, seria horizontal. A força magnética também é zero. Então, para o primeiro e o segundo caso, podemos concluir que cargas elétricas em repouso ou movendo-se na direção do campo não sofrem ação de força magnética. Então, até aqui tá fácil, né, pessoal? Vamos para o terceiro caso. Carga com vetor velocidade perpendicular. O que é perpendicular? Faz ângulo de 90 graus, né? Com o vetor indução. Então, eu tenho a carga, ela foi lançada com uma velocidade v, aqui é v, né? Não sei se dá para enxergar direito, mas vocês têm o xerox ou tem copiado no caderno. Então, surge uma força magnética nessa carga. Existe uma regra da mão direita e uma regra da mão esquerda para definir o sentido dessa força, mas como a gente está tendo aulas assim à distância, fica difícil de explicar. Então, a gente não vai entrar neste quesito, a gente vai ficar só nos cálculos. Bom, então qual que é a fórmula que a gente usa para calcular a força magnética? Carga, o valor da carga em coulomb, né? Vocês lembram? Vezes a velocidade em metros por segundo. Vamos escrever. Carga em coulomb, velocidade metros por segundo e o campo magnético em Tesla. Aí a gente tem a força em Newton, né? Vocês lembram lá ainda do primeiro ano, força, a unidade é Newton. Então, esse é o primeiro caso, quando o ângulo é de 90 graus. Mas a carga também pode ser lançada, aqui tá a carga, com uma velocidade que faz um ângulo qualquer com o campo magnético, um ângulo diferente de 0, de 180, né? 0, 180 e diferente de 90. Aí, a fórmula é essa daqui, força vezes carga, vezes velocidade, vezes o campo, vezes o seno desse ângulo. Quer dizer, é a mesma fórmula, a gente acrescenta o seno do ângulo. Por que que aqui não tem o seno do ângulo? Porque seno de 90 graus é 1, né? Então, seria vezes 1 aqui, tá? Então, aqui a gente tem as duas fórmulas que a gente vai estar usando de força nesse momento. Aí, caso o ângulo seja igual a 90 graus, ou seja, o vetor velocidade e o vetor indução magnética são perpendiculares, então fazem um ângulo de 90 graus.
a carga elétrica executará um movimento circular. Então, quando a carga entra nesse campo, ela vai fazer um movimento circular. E aí, ela obedece às equações do movimento circular. Então, tem uma fórmula que vocês não viram, que é a força centrípeta, que é a força que surge nos movimentos circulares. Não tem nada de muito espetacular nessa fórmula. Massa vezes velocidade ao quadrado, dividido pelo raio da circunferência. O que a gente vai fazer? Igualar a força magnética e a força centrípeta. Por quê? Porque no movimento circular, então, a força centrípeta faz o papel de força magnética. Então, força magnética, força centrípeta. QVB, mv ao quadrado sobre R. A gente isola o raio e a gente chega nessa fórmula aqui, para calcular o raio da circunferência. Massa vezes velocidade sobre carga vezes o campo. Vocês não precisam fazer isso toda vez, vocês vão simplesmente aplicar essa fórmula. É só para vocês saberem de onde que saiu essa fórmula, tá? E também tem a equação do período. O que é o período? É o tempo que a carga demora para fazer uma volta completa. Então, o período é em segundos, unidade, porque ele é o tempo de uma volta completa. A gente calcula 2π vezes a massa, dividido pela carga vezes o campo. Pessoal, a carga em módulo, tá? Aqui também, módulo. Então, vamos lá. Em um campo magnético uniforme de intensidade... Calma aí, só que a prof vai pegar uma folha, que não vai caber toda a conta aí. Então, em um campo magnético uniforme de intensidade B igual a 0,1 Tesla, é lançada uma partícula eletrizada com carga 3 vezes 10 na menos 6 coulomb e velocidade 6 vezes 10 na 3 metros por segundo, formando um ângulo θ com o campo. Determine a intensidade da força magnética que age em Q nos seguintes casos. Então, letra A, θ igual a 0 graus. Se θ é igual a 0 graus, tem mesma direção e mesmo sentido. Então, esse é o primeiro caso que a gente viu, onde a força magnética é igual a 0. A gente não precisa nem fazer cálculo. Quem fez cálculo chegou em força magnética 0 também, tá? No segundo caso, θ é 90 graus. Então, força magnética é QVB. Carga 3 vezes 10 na menos 6, vezes 6 vezes 10 na 3, vezes 1 vezes 10 na menos 1. Já botei em notação científica que fica mais fácil da gente fazer a conta. Então, a força magnética, 3 vezes 6 vezes 1, 18 vezes 10. Agora, a gente soma os expoentes. Menos 6 mais 3, menos 3. Menos 3, menos 1, menos 4 Tesla. Pode deixar assim ou botar 1,8 vezes 10 na menos 3 Newton. Ó, prof. loqueando. Tá certo? Quem quiser pode pausar o vídeo, né, e copiar. O 2. Um elétron se move com velocidade 4 vezes 10 na 6 metros por segundo, em uma região do espaço onde há um campo magnético uniforme, cuja intensidade é 2 Tesla. Determine o raio da trajetória, então eu quero saber raio, descrita pelo elétron,
sabendo que a velocidade é perpendicular ao campo, então o ângulo é 90 graus. Dado que a massa do elétron é 9,11 vezes 10 na menos 31, e a carga do elétron você já sabe, que seria o E, né, carga elementar, ou pode usar Q, 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Então, como a gente quer saber o raio, a gente vai usar essa fórmula aqui. Raio, eu vou puxar a folha aqui pro ladinho agora. Raio igual massa vezes velocidade sobre carga vezes campo. Raio igual, então, a massa, 9,11 vezes 10 na menos 31, vezes a velocidade, 4 vezes 10 na 6, dividido pela carga, 1,6 vezes 10 na menos 19, vezes o campo magnético 2. Bom, essa daqui a prof vai pedir auxílio da senhora calculadora, né? Então, 9,11 vezes 4, 36,44, vezes 10, a gente vai somar os expoentes. Menos 31 mais 6, menos 25. Dividido, 1,6 vezes 2, 3,2 vezes 10 na menos 19. Então, vamos nós de novo pedir ajuda para a calculadora. 36,44 no expoente menos 25, vou digitar tudo agora. Dividido por 3,2 no expoente menos 19. 1,14 vezes 10, arredondei, né? Como aqui é 8, arredondo para mais. Metros, porque é o raio, né? Unidade de comprimento no Sistema Internacional. Metros. Continuando aqui, então, força sobre um condutor retilíneo em um campo magnético. Então, se eu tiver um campo magnético externo, gerado por um outro corpo, não o gerado pelo próprio fio, e eu colocar um fio ali, eu vou gerar uma força magnética nesse fio. Essa força, ela se calcula pelo campo magnético, vezes a corrente, vezes o comprimento do fio, vezes o seno do ângulo que o fio faz com o campo magnético. Lembrando que se o ângulo for 90 graus, o seno é 1. Disse uma vez um aluno meu, Bill sem teta. Vamos lá. Exemplo 1. Um condutor retilíneo de comprimento 50 centímetros, vou pôr folha aqui que não vai caber. Então, comprimento 0,5 metros. Lembrem que tem que estar sempre no Sistema Internacional. É percorrido por uma corrente elétrica de 2 amperes. Este condutor está totalmente imerso em um campo magnético de intensidade 2 vezes 10 na menos 3 Tesla. E forma com a direção do campo um ângulo θ de 30 graus. Caracterize a força magnética que atua sobre esse condutor. Então, a gente vai fazer π sem θ. Então, força magnética é igual o campo, 2 vezes 10 na menos 3, vezes a corrente 2, vezes o comprimento. Vamos pôr em notação, né? 5 vezes 10 na menos 1, vezes o seno de 30 graus. Então, seno de 30, 0,5. 5 vezes 10 na menos 1. Então, o seno de 30 graus, 0,5, a gente põe em notação para ficar mais fácil. Força magnética, 2 vezes 10, 40, 20, 100. Vezes 10, a gente soma os expoentes. Menos 3 mais menos 1. Então, menos 3 menos 1, menos 4. Menos 4 mais menos 1, menos 5. Se a gente quiser voltar aqui umas casas, vai ficar 1
vezes 10 na menos 3 newtons. Não é difícil, né, pessoal? O difícil dessa matéria seria usar a regra da mão direita. Isso que complicaria um pouquinho mais. Então, a vida tá fácil. Exemplo 2. Um condutor retilíneo horizontal de comprimento 0,2 ou 0,20 é a mesma coisa, e massa 60 gramas. Já vamos passar isso para quilogramas. Divide por 1000, 0,06 quilogramas. Percorrido por uma corrente de intensidade 15 amperes, está em equilíbrio sob a ação do campo magnético de indução B e do campo gravitacional G. Então, tem gravidade aqui. Se tem gravidade, tem peso. O peso, ele é sempre para o centro da Terra, né? Sempre para baixo. Conforme mostrado na figura, adote a gravidade 10, determine a intensidade de B e o sentido de I. Bom, o sentido de I a gente vai tirar porque a gente não está usando a regra da mão direita, tá, pessoal? Então, a gente vai determinar só a intensidade do campo magnético, o valor do campo magnético. Então, vamos lá. Se eu tenho peso para baixo e este corpo está em equilíbrio, então a minha força magnética tem que estar para cima e essas duas forças têm que se anular. Se elas se anulam, elas têm o mesmo valor. Então, força magnética tem o mesmo valor que o peso. Força magnética é Bill. A gente não precisa colocar o seno aqui porque é 90 graus, né? E o peso, massa vezes gravidade, lá do primeiro ano, né? O campo magnético a gente quer descobrir, a corrente é 15, o comprimento do fio, 2 vezes 10 na menos 1. A massa, 6 vezes 10 na menos 2, vezes a gravidade, 10. Então, vai ficar campo igual a 30 vezes 10 na menos 1, nem precisava, né? Que fica 3 igual 6 vezes 10, 60 vezes 10 na menos 2, que é a mesma coisa que 6 vezes 10 na menos 1. O 3 passa dividindo. O campo magnético vai ficar 2 vezes 10 na menos 1 Tesla, ou 0,2 Tesla. Lembrem que vocês podem pausar para copiar, né? Agora, a gente vai para o último caso, tá? Quando eu colocar dois fios paralelos, um campo gera força. O campo do primeiro fio gera força no segundo fio. O campo do segundo gera força no primeiro. Aí tem toda uma demonstração com a regra da mão direita que a prof não vai fazer. Vai só contar para vocês o resultado. Quero que vocês pintem isso no caderno de vocês, tá? A força magnética será de atração se as correntes tiverem mesmo sentido. Então, se as duas correntes tiverem ou as duas para cima ou as duas para baixo, os fios irão se atrair. E será de repulsão se tiverem sentidos opostos. Então, se eu tiver uma força para cima e outra para baixo, os fios vão se repelir. Vamos para o único exemplo dessa parte. Eu tenho a fórmula aqui, desculpem. A força magnética, a gente calcula constante vezes as duas correntes, vezes o comprimento, dividido por 2π vezes a distância entre os fios.
a força magnética ela é igual, é um par ação e reação. Então, ela tem mesmo valor, só que sentidos contrários, tá? Então, dois condutores retos e extensos, paralelos, distante, então, comprimento bem louco, a distância de 1 metro, situados no vácuo, são percorridos por corrente I1 de 2 ampere e 2 de 5 ampere. Letra A. Se I1 e 2 têm mesmo sentido, caracterize a força magnética nos condutores por metro de comprimento. Então, o comprimento é de 1 metro, para cada 1 metro de comprimento. Essa força vai ser de atração ou de repulsão? Mesmo sentido. Força de atração. Quando pede para caracterizar, eu tenho que dar todas as características. Então, atração e a gente vai fazer a conta. Pessoal, não vou escrever a fórmula, tá aqui em cima. Então, só vou substituir. 4π vezes 10 na menos 7, vezes a corrente 1, vezes a corrente 2, vezes o comprimento, dividido por 2π vezes a distância. Vamos simplificar os π's e os 2. Tá, os 1 não faz diferença. Força magnética, 4 vezes 5, 20, vezes 10 na menos 7 newton, ou 2 vezes 10 na menos 6 newtons. Tranquilo? Letra B. Invertendo o sentido de I1. Então, se eu inverter o sentido da corrente 1, a força vai ser de repulsão. Aqui eu tinha as duas correntes no mesmo sentido. Se eu inverto uma delas, elas ficam de sentidos contrários, a força fica de repulsão. E dobrando sua intensidade, então eu vou dobrar a intensidade do I1, né? 2 vezes 2. Caracterize a nova força magnética em cada metro de condutor. Pessoal, se eu só dobrar esse valor aqui, o que vai acontecer com a força magnética? Vocês podem fazer a conta. Ela vai dobrar de valor. Vai ficar 4 vezes 10 na menos 6 newtons. Porque eu dobrei um único valor de corrente, né? O restante ficou tudo igual. Se eu tivesse mexido em mais alguma outra coisa, aí a gente obrigatoriamente teria que calcular para não correr nenhum risco, né? Pessoal, vocês têm exercícios para fazer, vários exercícios, 10, eu acho. Façam os exercícios. Semana que vem a gente corrige. Um beijo para todo mundo, a prof tá com saudades.